Quem já recebeu a palavra de Deus nessa manhã aqui? Amém? Amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Nós temos um tema para a gente nessa manhã, recebendo a luz. Recebendo a luz. E nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 10, os versos de 46 até 52. É uma história muito conhecida da Bíblia. A história de Bartimeu. E diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na nova versão internacional. Você pode acompanhar na tela ou acompanhar na sua Bíblia, se você tem uma Bíblia consigo. Marcos capítulo 10, versos 46 até 52, nos diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com a multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego: Ânimo, levanta-te, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, alegres porque o Senhor está conosco aqui nesta manhã, falando aos nossos corações, tocando as nossas vidas. Pai, mas nós Te pedimos de uma forma muito especial nesta hora, que o Senhor ministre poderosamente as nossas vidas, através da Tua palavra neste instante. Pai, que os nossos corações sejam impactados por Ti, poderosamente nesta manhã. Senhor, que de fato nós saiamos daqui recebendo a luz. Que de fato nós saiamos aqui com a nossa visão para Ti recuperada. Senhor, que eu seja aqui um vaso nas Tuas mãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo, que da minha boca saiam somente as Tuas palavras, nada mais do que as Tuas palavras, para que haja edificação nesta casa, para que haja transformação de vida, sobretudo, Pai, para que haja salvação. É o que nós clamamos a Ti agradecidos, não no nosso nome, mas no bendito, rico, santo nome de Jesus Cristo, a luz do mundo, o nosso eterno Salvador. Amém. Uma coisa complicada, talvez para todos nós que temos o privilégio, né, de ter a visão, uns com mais ou menos capacidade de enxergar, mas é entender o mundo daqueles que não enxergam. É difícil entender o mundo daqueles que não enxergam porque a gente enxerga. Então o fato de que eu enxergo me causa dificuldade de entender quem não enxerga. Por exemplo, a sensação que a gente tem é de que quem não enxerga vê tudo preto. E quando você pergunta a alguém que não enxerga, o que você vê? Eu não vejo nada. Eu não vejo absolutamente nada. É a sensação que a gente tem. Agora, mais complicado ainda é entender o mundo daqueles que ficaram cegos e recuperaram, de alguma forma, recuperaram a visão. Há um rapaz chamado Michael May, na realidade já é um senhor de alguma idade, e ele tem uma história dessa. Ele ficou cego aos 3 anos de idade, num acidente, né, com produtos químicos. 3 anos de idade ficou cego, mas quando ele estava com 45 anos de idade, ele fez uma cirurgia pioneira nos anos 2000, início dos anos 2000. Cirurgia pioneira, e ele recuperou a visão. Só que depois de 42 anos cego, recuperar a visão não foi uma coisa tão fácil para ele. Às vezes a gente tem a sensação de que quem recupera a visão é exatamente como qualquer um de nós que já enxergamos. Mas ele conta de algumas dificuldades que ele tinha, por exemplo, dificuldade de entender as coisas que são tridimensionais, sem ter que colocar a mão. Dificuldade de entender a altura, largura, velocidade, você olhar uma coisa e detectar que velocidade que aquela coisa está chegando perto de você, e o mundo dele se tornou um mundo assustador, depois de ter visão. Pior do que isso, olhar as fotografias e não saber quem são aquelas pessoas que estão ali, sendo que às vezes era esposa, filhos, porque ele só reconhecia sentindo o cheiro ou colocando a mão. É uma realidade talvez diferente para a maioria de nós que a gente enxerga. Quer ver? Faz um teste, né? Fecha um dos seus olhos. Faz isso, fecha um dos seus olhos e coloca os dedos assim, distante. Pode fazer. Fecha um e coloca os dedos assim. Agora tenta bater, coloca mais distante, coloca distante. Tenta bater a ponta do dedo um no outro. Né? Se a gente reparar, a maioria de nós não vai ser bem sucedido nessa jogada. Porque a gente precisa dos 2 olhos para poder conseguir fazer essas coisas. Bem-vindo ao meu universo.
É que tem um olho com uma dificuldade de ver, né? Bem-vindo ao meu universo de ter dificuldade de enxergar a distância entre uma coisa e outra. Eu me lembro, uma ocasião eu estava em casa, né, e a Sara, minha filhinha, estava procurando alguma coisa. E eu estava olhando por um espelho, já de longe, eu olhando, filha, está do lado do seu copinho de água. E estava em cima da mesa e eu olhando de longe pelo espelho. Está do lado, e ela ia lá, e falou, o negócio está aí do lado, como você não está vendo? Quando eu cheguei, o copo estava numa ponta da mesa e a coisa estava lá do outro lado da mesa. Mas eu tenho dificuldade de enxergar as coisas tridimensionais porque a minha visão esquerda não é tão boa. E essa é uma dificuldade. Mas a história de hoje nos traz um homem que é cego, que vive na escuridão e que recebe a luz. Mais do que a gente imagina, nós temos muitas coisas em comum com esse rapaz chamado Bartimeu. Temos lições que a gente pode aprender com ele, se a gente quiser receber e se a gente quiser viver na luz. Amém? Amém? Você está pronto para receber de Deus lições nesta manhã, em visão de fato, receber a luz? Esse é o nosso tema, e se você quiser pode anotar aí nas costas do seu boletim. A primeira coisa para alguém que está recebendo a luz é chamar, clamar pela pessoa certa. Chame a pessoa certa. Se você reparar o contexto dessa história, todo o capítulo 10 do Evangelho de Marcos, você vai perceber que esses são os últimos dias na vida de Jesus. São os últimos dias na vida dele, os últimos dias em que ele teve a oportunidade de estar com os seus discípulos antes da sua morte. Eles estavam indo a caminho de Jerusalém e essa seria a última vez que Jesus iria a Jerusalém. Ele não iria mais lá. Jericó era parte, né, da estrada, caminho onde Jesus passava. Se você reparar o verso 32 do capítulo 10, fala que eles estavam indo para Jerusalém. E seria a última vez que eles estavam lá. Jesus estava com uma certa urgência, numa certa pressa. A narrativa de Marcos mostra isso para a gente, que Jesus estava com pressa para dizer para os seus discípulos uma urgência em se identificar para os seus discípulos. Os discípulos eram meio que, talvez devagarzinho, né, para poder entender o que estava acontecendo. Ele falava da sua morte, ele falava da sua ressurreição, e eles ficavam assim meio que tontos, sem entender exatamente o que é que ele estava querendo dizer. E esse capítulo 10, especificamente o capítulo 10 de Marcos, traz muitas coisas para nós, daquilo que ele queria mostrar, dar a certeza de que ele era o Messias, o enviado de Deus, o Salvador esperado. Ele queria dar a certeza de que ele era a pessoa certa. Ele queria que eles entendessem que ele era o cara. Ele era o cara. Era isso que eles precisavam de entender. E é neste capítulo que a gente vê a história, tipo a história das crianças, quando Jesus fala, né, deixa vir as minhas crianças, porque é delas o reino dos céus. Se você não fizer como essas crianças, se você não fizer como criança, você não vai chegar ao reino dos céus. É neste mesmo capítulo que a gente vê a história do jovem rico, aquele rapaz que, conhecedor da lei, estudioso da lei, vivia a lei, e chega para Jesus e pergunta para ele, mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus fala com ele, guarda os mandamentos. Ele fala, eu já faço isso desde a minha meninice, desde a minha mocidade. E o final dessa história é Jesus dizendo para os seus discípulos, quão dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus. E os discípulos confusos falam, mas aí, tipo assim, como é que pode ser isso? Como é que pode ser isso? Porque os ricos confiam nas suas riquezas. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ele fala, mas dessa forma, Senhor, ninguém pode salvar. Ele falou, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Essa é a essência desse capítulo, Jesus dizendo o que é impossível para o homem é possível para Deus. E é por isso que a gente precisa chamar pela pessoa certa, porque é só Ele a pessoa certa para nos dar a visão daquilo que nós precisamos enxergar. E recebendo a luz que Ele dá, é que nós vamos ter essa visão maravilhosa de um universo completamente diferente. É também nesse mesmo capítulo 10 que Tiago e João, dois dos discípulos mais chegados de Jesus, também não entendem o que está acontecendo. Depois de Jesus falar com essas crianças, depois de Jesus falar com o jovem rico, ele fala, eu vou morrer, vou para o meu reino. Ele fala, Senhor, deixa eu te pedir uma coisa. Fala, o que é? Quando você chegar no seu reino, deixa um de nós sentar à direita, outro sentar à esquerda. Esses caras não entenderam nada. Não vai ser assim com vocês, ele fala. Não vai ser assim com vocês. Você quer ser importante? Seja servo. Tudo nesse mesmo capítulo. No mesmo capítulo onde agora Jesus cura Bartimeu. Bartimeu, na realidade, ele reconheceu isso muito melhor do que os discípulos. O texto prova isso para a gente. Se você reparar o verso 47, parte do texto que nós lemos, o texto fala assim, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu e você, e qualquer um que tem noção de lógica, se você ouviu que é Jesus de Nazaré, provavelmente a gente ia gritar, Jesus de Nazaré, né, tem misericórdia de mim. Mas não foi isso que ele gritou.
Ele gritou: Jesus, filho de Davi. O que é isso quer dizer para a gente? Na realidade, essa é uma promessa de Deus. O trono de Davi vai ser um trono eterno. E o Messias vai vir dessa linhagem. Bartimeu já tinha visto isso mesmo sendo cego. E aqueles discípulos não conseguiram entender. O cego já tinha entendido a jogada, mas eles não conseguiram entender. Bartimeu tinha reconhecido o cumprimento de uma profecia de que o Messias tinha chegado. E de que ele era a pessoa certa e ele queria clamar por aquelas pessoas. Mesmo quando outros diziam para ele: cala a boca aí, menino, fica quieto. Fica quieto. Não, e clamava mais alto ainda. Mais alto ainda: filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Para receber luz, será necessário clamar pela pessoa certa. Jesus é a pessoa certa. É o nome certo para chamar. Uns às vezes dizem: Deus é o mesmo, né, em qualquer religião. E algumas vezes isso é até realidade. Deus é o mesmo em qualquer religião. Dependendo da religião, isso pode ser realidade. As maiores religiões monoteístas que nós temos, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, tem versões diferentes de Deus. Talvez para o cristianismo e para o judaísmo é bem parecido, mas outras coisas são completamente diferentes. Quando você vai para outras religiões, o nome é Deus, a palavra é Deus, mas a essência é completamente diferente. É uma outra história, é uma outra coisa. Então Deus não é sempre o mesmo. Mas a realidade é: Jesus é aquele que separa, como a gente costuma dizer, o homem de menino. É aquele que diz exatamente o que é. Jesus é o que causa a diferença. Se vocês repararem no livro dos Atos dos Apóstolos, os discípulos sofreram no início, foram perseguidos, e eles não foram perseguidos por causa de Deus, eles foram perseguidos por causa de Jesus. A Deus é o mesmo, algumas vezes é a realidade, mas Jesus é aquele que pode resolver o problema. Alguns dizem que ele foi um grande profeta, mas negam a sua divindade. Quantas vezes a gente vê coisas acontecendo por aí, as pessoas falam: Jesus foi muito bom, direitinho, mas Deus, ele não é Deus. E perdem a oportunidade de chamar pela pessoa certa, porque não entenderam o que o cego já tinha entendido. Não viram o que o cego já tinha visto, que ele era o Messias. Uns menosprezam o seu poder salvador e buscam salvação em qualquer outra coisa diferente de Jesus. E a palavra de Deus fala: não existe, Atos 4, verso 12, não existe nenhum outro nome entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. É Jesus, ele é a pessoa certa. Outros completamente ignoram, mas Bartimeu não fez isso. Quando ele descobriu que era Jesus de Nazaré, ele clama: tem misericórdia de mim. E no final das contas ele recebeu o que ele precisava receber. A sua visão foi recuperada. E uma pergunta para você: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Ele é o único que pode dar a luz neste mundo perdido nas trevas de escuridão, trevas do pecado. Ele é o único que tem essa capacidade. E é por Jesus, filho de Davi, que você precisa chamar. É por ele que você chama? Amém? Amém. Segunda coisa, se você quiser, anote aí também. Para que nós possamos viver recebendo a luz, é preciso lançar para o lado a capa. Lance a sua capa para o lado. Lançar a capa para o lado é uma das atitudes de Bartimeu que mais me encantam, para ser honesto. Não sei vocês, mas todas as vezes que eu penso naquela área onde Jesus viveu, né, na Palestina, quando a gente pensa hoje, imagina uma região de deserto, uma região montanhosa, uma região de pedras, uma região de um monte de coisa. Nessa ocasião, vocês imaginam que Bartimeu estava sentindo frio ou calor? Quem imagina calor? Quem imagina frio? Alguns imaginam frio, outros imaginam calor, mas a realidade é o seguinte: lembra que eu estava dizendo? Essa era uma das últimas oportunidades de Jesus na terra. Ele estava indo para Jerusalém e ele foi crucificado. E a gente sabe que ele foi crucificado. A gente comemora a Páscoa, nós estamos ainda no inverno aqui. Eles estão no mesmo lado do hemisfério nosso, no hemisfério norte. Que nessa época que eles estavam lá é frio. É uma região que neve não é tão comum quanto aqui em Connecticut, mas de vez em quando neva. E eles estavam no frio. Às vezes a gente imagina calor. Por alguma razão, quando para o texto e você não olha, não pensa nesses detalhes, a gente imagina calor. Mas aí só já começar por aí, lançar a capa, já começa a me chamar a atenção. Que a gente não sai aqui em Connecticut no inverno lançando capa fora da gente, não. Ninguém faz isso, não insanidade mental. Você não lança fora a sua capa.
A capa sempre dá para a gente essa noção assim, de proteção, uma noção de cobertura. Mas aparentemente, a mesma coisa que dava proteção, a mesma coisa que dava cobertura para Bartimeu, foi algo que ele considerou que iria o atrapalhar de chegar na presença de Jesus. Ele poderia ter pego a capa e correu para chegar em Jesus. Não, mas ele lançou a capa dele para chegar perto de Jesus. E isso me chama algumas atenções, chama alguma atenção, e eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Que tipo de capa te atrapalha chegar perto de Jesus? Qual é a capa que te atrapalha chegar perto de Jesus? Algumas vezes as capas são as nossas famílias e os nossos amigos. Sabe por causa de quê? Ele fala, mas o que meu amigo vai me dizer, né, se eu resolver, tipo assim, me comprometer com Jesus? O que a minha família vai dizer se eu resolver me comprometer com Jesus? Ficou careta, ficou isso, ficou aquilo. São capas que vão nos atrapalhar de chegar na presença de Jesus. O que os meus familiares e amigos vão dizer? É uma capa. Em algumas horas nos atrapalham em chegar perto de Jesus. Mas se a gente quiser receber luz, se a gente quiser receber aquilo que a gente tem necessidade, a gente sabe o que Bartimeu tinha necessidade, nós vamos ter que lançar fora capas. Nós vamos ter que lançar fora capas. Uma outra coisa que é uma capa, e algumas vezes são capas, é o medo de perder a diversão. Sabe uma coisa, essa vida, esse negócio de cristão é um negócio que a gente perde. Tudo que é bom, o pessoal fala, né? Engorda ou é pecado? Tudo que é bom engorda ou é pecado. São as coisas que as pessoas falam. Tudo que é bom engorda ou é pecado. Mas a culpa de as pessoas acharem que a vida cristã é entediante é de alguns crentes como nós mesmos. Essa vida é chata. Vida é chata. Eu tenho um amigo lá no Brasil e ele dizia o seguinte: não, quando eu morrer eu quero ir para o inferno. Negócio de ir para o céu. Quero morrer, eu quero ir para o inferno, quero ir festa todo dia, cervejada, mulherada, e lá para o céu ficar aquele negócio. Se o céu fosse desse jeito, eu também não queria ir. A realidade é que a vida cristã é uma vida alegre. E nós precisamos viver essa vida alegre. Porque é só assim que as pessoas não vão ter medo de viver a vida cristã. Porque a vida cristã é a maior alegria que alguém pode ter. É a maior alegria que alguém pode ter, e isso se torna uma capa. Se torna uma capa de chegar perto de Jesus. Você precisa lançar essa capa fora, se quiser chegar perto de Jesus. Você precisa lançar essa capa fora, uma outra capa. E talvez essa seja a pior das capas que as pessoas têm e que atrapalha chegar perto de Jesus, é a religiosidade. Religiosidade é uma capa tremenda, uma das piores para se identificar também. As pessoas não conseguem ver que estão longe do Salvador porque estão vivendo debaixo da capa da religiosidade. Eu sou bom, eu faço coisas boas, eu vou à igreja. E essa é uma das piores delas, eu digo, porque eu já vivi essa capa da religiosidade. Quem já me escutou falar, já escutou falando muitas vezes a respeito disso. Fala fluentemente o evangeliquez, né? Sabe direitinho, sabe a linguagem, como é que o negócio funciona, mas nunca teve um relacionamento com o Salvador. Mas está ali, está na igreja, serve, acompanha, faz um monte de coisa, e não consegue entender que está debaixo de uma capa de religiosidade. E você quer saber como é que essa capa de religiosidade é? É quando você fala com o sujeito tipo seguinte, a respeito de Jesus, fala, não, sempre tive Jesus comigo, sempre recebi Jesus na minha vida, sempre recebi essa luz, sempre tive Ele como Salvador, gosto muito das coisas de Deus, e por aí vai. Mas aí você pergunta, você já nasceu de novo? Vou nascer de novo? Que papo é esse? Você já nasceu de novo? Que história é essa? Olha o medo que eu tenho e o perigo que é essa capa de religiosidade, porque no capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus fala, aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar. Aí o sujeito debaixo de uma capa de religiosidade não sabe o que é nascer de novo. Olha o tamanho do perigo. Uma capa, arranca fora essa capa, arranca fora essa capa. Eu poderia listar aqui um monte de outras capas que nos atrapalham. Hipocrisia na igreja. Alguns falam, não me comprometo com Deus não, porque é um monte de hipócrita dentro das igrejas. Sabe o que eu falo? Preocupa não, cabe sempre mais um. Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. São um monte de hipócritas. Decepção com líderes. Quem nunca teve decepção com líder religioso, gente? Às vezes eu fico decepcionado comigo mesmo, eu sou pastor. Quem nunca ficou decepcionado com líder? E alguns usam essas desculpas para não se aproximar de Jesus. São capas, são simplesmente capas que alguém que quer receber de Deus a luz, chamada Jesus Cristo, precisa lançar fora. Precisa lançar fora. Jogue fora essas capas. Jogue fora essas capas e chegue perto, né, daquele que pode te dar a luz, daquele que pode restaurar a sua visão. Amém, amados?
Eu espero que vocês estejam recebendo luz nessa manhã. Eu espero que vocês estejam recebendo luz nessa manhã. Terceira coisa, última das nossas 3 nessa manhã, não menos importante do que nenhuma das outras 2, mas talvez valha a pena prestar um pouco mais de atenção nessas aqui. Seja honesto na sua necessidade. Se você quer viver recebendo luz, seja honesto na sua necessidade. Eu acho tão interessante o fato de Jesus perguntar: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Mas essa é uma pergunta que ele faz para a gente também. Sabe por causa de quê? Porque Jesus não invade a nossa casa, Ele não invade a sua casa, Ele não entra se não for permitido. Se você não quiser se comprometer com Ele, Ele está tranquilo. O problema vai ser seu, na realidade. Mas Ele não vai forçar a entrada na sua vida. Essa é uma decisão completamente individual sua. Uma decisão completamente individual sua. Jesus sabia qual era a maior necessidade de Bartimeu. Ele era cego. Ele era cego, vivia mendigando à beira da cidade, à porta da cidade. Eu e você, nós sabemos qual era a necessidade maior de Bartimeu. Um sujeito que é cego, não enxerga, está vivendo de esmolas, não tem um trabalho. Você chega na vez, o que você quer que eu te faça? Dá a impressão até que é uma pergunta estúpida. Dá a impressão até que eu sei o que aquele cego queria, e eu tenho certeza que você também sabe o que ele queria, mas Jesus pergunta. Então, mas ele pergunta, sabe por causa de quê? Talvez a resposta do sujeito não fosse que ele queria visão. Essa era a necessidade dele, eu e você sabemos disso. Mas talvez ele pudesse dizer: não, eu quero uma esmola um pouco maior. Eu quero uma esmola um pouco maior. Se ouvir falar que o senhor é muito famoso. Ele sabia quem era Jesus. A fama de Jesus estava espalhada, ele sabia quem era Jesus. Falou: sou um cara famoso, talvez pode me dar uma esmola, talvez ao invés de para um dia só, para uma semana. Eu não vou precisar vir aqui todo dia. Ele poderia ter pedido uma casa, podia ter pedido um trabalho, sei lá, ele podia ter pedido qualquer coisa. Mas Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Curiosamente, esse aí é um risco para nós também, todos nós. Nós temos uma grande necessidade na presença de Deus, mas às vezes a gente pede umas coisas tão estranhas para Deus. Por exemplo, se Jesus te fizesse essa mesma pergunta hoje, agora aqui, nessa sala: o que você quer que eu te faça? O que você iria responder? O que você quer que eu te faça? Uma outra história de um cego que recuperou a visão, que ele foi dar uma entrevista na televisão e o entrevistador, vendo a empolgação do sujeito, né, que nunca tinha visto e agora estava vendo, falou: mas o que te alegra? Aí ele fala: não, eu não imaginava que amarelo fosse assim, tão amarelo. Eu não imaginava que essas coisas fossem desse jeito. Eu gosto de ver as coisas, gosto de ver as cores, gosto de ver o mar, eu gosto dessas coisas, são as coisas tão bonitas. Mas a realidade é que o entrevistador já estava esperando por essa resposta, já estava esperando por isso. Mas ele insistiu na pergunta para poder tentar pegar uma coisa talvez mais profunda, né? Mas o que, de todas essas coisas que você está vendo, qual é a coisa assim que mais te impressiona? Qual é a coisa que você está vendo agora, se não via? Qual é a coisa que você está vendo que mais te impressiona? Para a surpresa do rapaz entrevistador, o entrevistado falou com ele: é ver as folhas do outono caindo. Eu imaginava que as folhas caíssem tipo assim, igual um bloco, caiu da árvore e bateu no chão. Não, mas elas caem e elas rodam no ar, e elas vão devagarzinho até cair no chão de forma macia. E eu acho isso tão bonito, uma coisa tão linda, uma coisa tão profunda. E a realidade é que as folhas caem no outono porque elas estão morrendo. Uma coisa que estava morrendo era a coisa que estava dando a maior alegria para aquele sujeito, que era cego. Na verdade, é exatamente essa mesma história que Bartimeu entendeu na nossa história aqui. Jesus, ele estava ali já agoniado pela morte. Ele estava morrendo. Mas foi ele que deu a maior alegria para Bartimeu, porque Bartimeu foi honesto na necessidade dele. Estava diante daquela pessoa que tinha todas as condições e perguntou para ele: o que é que você quer que eu te faça? Bartimeu poderia ter falado qualquer coisa que ele quisesse. E ele foi honesto e disse: Senhor, o que eu preciso é isso aí. Talvez não seria o que ele queria, talvez ele queria mais dinheiro, né? Talvez ele queria uma casa, talvez ele quisesse trabalho. Mas é o que ele queria. Eu quero tantas coisas, gente, mas não necessariamente as coisas que eu quero são as necessidades da minha vida.
Mas Bartimeu foi direto ao ponto, ele foi honesto na necessidade dele. Ele foi honesto na necessidade dele. Talvez, para alguns, a necessidade era ter a visão restaurada, e tiveram. Talvez seja a situação de alguns de nós aqui na presença de Jesus. Encontramos com Jesus, ele perguntou: o que você quer que eu te faça? E a gente disse: Senhor, eu quero ver. E você começou a ver, mas de repente você está igual a história do primeiro sujeito que eu contei aqui, né? Agora, como é que eu entendo essas coisas aqui de 3 dimensões? Como é que eu sei quem é quem? Essa é uma boa analogia para a gente do processo de santificação da nossa vida. Às vezes a gente chega na presença de Deus, mas e agora como é que eu faço com esse negócio aqui? Eu costumo dizer que o relacionamento com Jesus é igual um funil. A boca é larga, mas vai estreitando. Vai estreitando. Como é que eu faço nesse funil agora? Como é que eu faço nesse funil agora? Mas Jesus está ali com você. Jesus está ali com você. Seja honesto na sua necessidade hoje. Jesus te perguntando nessa manhã, na cadeira que você está sentado: o que você quer que eu te faça? O que você diria? Você diria? Há uma história na Bíblia, Lucas capítulo 19, conta essa história de um homem chamado Zaqueu. A Bíblia não fala muitas coisas a respeito dele, não dá muitas características a respeito dele, mas uma das poucas coisas que fala a respeito dele é que ele era baixinho. Mas não sei se isso era problema. Talvez, aliás, eu espero, melhor ser baixinho não ser problema, porque aqui tem um tanto de baixinho, né? O pessoal fala: os melhores perfumes estão nos menores frascos, não é isso? Assim também são os piores venenos. Não, né? O problema de Zaqueu é que ele era baixinho. E ele queria ver Jesus. Ele sobe numa árvore. E para surpresa dele, o mestre passa por baixo daquela árvore, olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí. Hoje eu quero estar na sua casa com você. Zaqueu desceu, recebeu Jesus na sua casa. Zaqueu era uma pessoa que vivia uma vida não exatamente como a sociedade queria que ele vivesse. Ele cobrava impostos, eles não gostavam disso. E às vezes a gente também não gosta dos impostos, né? Ele era rico, e algumas pessoas às vezes têm dificuldade com gente que é rico, né? Eu costumo dizer que é mais fácil você chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. É sempre mais fácil, por alguma razão. Mas o resultado dessa história de Jesus na casa de Zaqueu é Zaqueu entregando a sua vida para Jesus, tendo a sua vida transformada, tendo a sua vida modificada. Lucas 19, verso 10, um verso famoso da palavra de Deus. Jesus é quem declara: hoje veio salvação a esta casa. Diante da necessidade, Zaqueu disse exatamente o que ele precisava. Diante da necessidade, Bartimeu disse exatamente o que ele precisava. Diante da necessidade, seria muito bom que eu e você disséssemos exatamente aquilo que a gente precisa de Jesus. A melhor expressão que Jesus poderia dizer depois de um encontro conosco e perguntar qual é a nossa necessidade é dizer: hoje veio salvação a essa casa. É dizer: hoje chegou salvação a essa casa. É que Jesus, que é a luz do mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Que nós vivendo, recebendo luz, possamos receber Jesus na nossa casa, ter a nossa vida transformada. A vida de Zaqueu foi completamente transformada. A vida de Bartimeu foi completamente transformada. Porque quando Jesus entra na nossa casa, ele transforma tudo. Quando Jesus entra na nossa casa, ele muda tudo. Quando Jesus entra na nossa casa, ele nos dá visão. Quando Jesus entra na nossa casa, ele nos faz receber luz. Luz que a gente precisa não só para o nosso dia a dia, mas luz que a gente precisa para uma vida eterna com Ele. Luz que a gente precisa para uma vida eterna com Ele. Que Jesus entre na sua vida, que Ele te dê luz, que Ele cause uma transformação radical na sua vida. Amém, amados? Amém? Você recebeu de Deus uma palavra nessa manhã? Amém? Vamos ficar de pé então, vamos orar ao Senhor. Que Deus continue tocando aos nossos corações. Ó Pai,